Iniciemos essa terça-feira nos consagrando a nossa Mãe Santíssima, Virgem Imaculada. Todo o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família e principalmente a nossa vida. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e já que sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O refrão do salmo de hoje diz: Recordai, Senhor, a vossa compaixão. O evangelho que iremos partilhar está em Mateus 18, do 21 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou, e ia embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhes aos pés e pediu-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive de ti? E o Senhor, encolarizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou fazer aqui um reforço em proclamar esse último versículo. Assim também vosso Pai Celeste tratará vocês se não perdoar o seu irmão de coração. Veja que evangelho maravilhoso. Aliás, toda a palavra de Deus é maravilhosa. Aquela que vem para nos encorajar, para nos exortar, para nos fazer forte na fé, na oração, na caminhada, lutando todos os dias contra os pecados. É essa palavra que faz com que nós estejamos de pé. E Jesus aqui, ele dá um ensinamento maravilhoso para cada um de nós. Porque
Na cultura judaica, aquele povo, para ele, se perdoasse 7 vezes, já seria já o suficiente, porque 7 é um número de perfeição. E Pedro tem essa dúvida: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecou, que me ofendeu, que fez algo contra mim? E ele mesmo sugere 7 vezes. Jesus diz: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa que temos que perdoar todas as vezes o nosso irmão quando ele fizer algo que nos ofende, algo que nos maltrata, algo que nos faz fechar o nosso coração para não amá-lo. Devemos perdoar, porque Jesus é quem pede. E Jesus vai dar esse exemplo desse homem, vai contar essa parábola do homem que foi prestar conta com aqueles que devia, e tinha uma família que devia tudo, não tinha como pagar. Mas o homem, representante da casa, se prostrou diante do seu senhor e suplicou um prazo para pagar. Aquele senhor dele não só deu o prazo, mas ele perdoou a dívida. Assim devemos nós. Quantas vezes estamos devedores com Deus porque vamos pecando, ofendendo o coração de Deus, fazendo com que o coração de Deus se entristeça conosco pela desobediência, pela não busca a Ele, a todo dia estar lutando contra os pecados. Estamos em dívida com o Senhor. Muitas vezes maltratando aquelas outras pessoas, os nossos irmãos, as pessoas mais próximas, com palavras duras, com falta de amor. Nós precisamos prestar conta com o Senhor. É se arrepender desse pecado, é confessar esse pecado. E Jesus vai dizer que esse homem, quando suplicou, quando ele caiu de pés, de joelhos aos pés do seu Senhor, ele perdoou toda a dívida. Assim o nosso Pai também mandou Jesus na cruz para perdoar toda a nossa dívida. Porque não prostramos o nosso coração diante do Senhor e nos rendemos na sua misericórdia e compaixão, para que a luz da cruz possa nos alcançar, nos fazer nosso coração ser purificado. Nós precisamos colocar diante de Jesus, Ele que já nos perdoou, tomando posse da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Jesus vai dizer que aquele Senhor perdoou aquela família. Mas o homem, só em sair dali, tinha um amigo dele que devia pouco e ele já agarrou. O homem suplicou também como ele suplicou ao seu Senhor, mas ele não teve misericórdia. Ele não teve compaixão e não perdoou. E aqueles amigos daquele homem vai falar para o seu Senhor o que aconteceu. E aí o Senhor chama aquele homem e diz para ele: homem mau, servo mau. Quantas vezes nós somos maus para uns com os outros, mas queremos a bênção de Deus, queremos ser abençoados por Deus, mas não perdoamos a quem devemos perdoar. O versículo 34 e 35 é bem claro: e o Senhor, encolarizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não abrirmos nosso coração para a graça de Deus, iremos para o lugar que Deus não quer que a gente vá, para o lugar do inimigo de Deus, porque Deus já deu seu Filho para nos salvar. Basta agora a gente escolher a salvação ou o outro lado que não é bom para os filhos de Deus. Assim tratará meu Pai Celeste se cada um de vós não perdoar o seu irmão
de coração. A palavra de Deus hoje é bem clara. Perdoa, mas não perdoa com fingimento, não. Perdoa de coração. Porque o sangue de Jesus, que é Deus, que é santo, que é puro, já lavou os nossos pecados. Devemos perdoar o nosso irmão se pecou contra nós. Vai de encontro a ele e perdoa o pecado dele. Perdoa a ofensa dele. Perdoa aquilo que ele te fez de mal. Um dia santo para você. Que Deus nos abençoe nesse dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.